impossível diante do que aconteceu no Chile. O Estádio Monumental, em Santiago, foi palco de graves incidentes antes e durante a partida entre Colo-Colo e Fortaleza pela Copa Libertadores. Infelizmente tivemos 2 mortes, Carol, nesse caso. A confusão começou com uma tentativa de invasão de torcedores, resultando na morte de 2 pessoas e também na posterior suspensão do jogo. De acordo com informações preliminares, torcedores se aglomeraram do lado de fora do estádio, gritavam e arremessavam objetos contra a segurança. A polícia respondeu com canhões de água, mas a situação se agravou quando parte da multidão tentou forçar a entrada e derrubou uma das cercas do perímetro. Várias pessoas ficaram presas no local e 2 morreram. As circunstâncias exatas das mortes ainda estão sob investigação, mas o ministro da Segurança do Chile, Luiz Cordeiro, anunciou que um policial foi indiciado por essas mortes. O jogo começou como previsto, mas foi interrompido aos 24 minutos do segundo tempo. Tá vendo ali o vidro quebrado? Sim. Estava em 0-0, quando a multidão tentou invadir o gramado de forma violenta, rompeu o esquema de segurança. E aí os torcedores do time chileno quebraram o vidro, invadiram o gramado, arremessaram pedaços de ferro. Eram barras enormes de ferro. Os jogadores do Fortaleza correram para o vestiário, como a gente vê ali nas imagens, abandonaram a partida. Teve até jogador do Colo-Colo segurando o torcedor, né? O estádio foi evacuado e a Conmebol tentou retomar o jogo. Eles queriam que voltasse a partida, mas aí acabou optando pela suspensão, né? Pelo cancelamento, pelo menos na data de ontem, em definitivo. A chefe de segurança de estádios do Chile, a Pamela Venegas, foi demitida do cargo. Só para que a gente entenda essa imagem aí, Jairo, a gente retoma do início, só para ver o momento em que os ânimos no estádio também ficaram exaltados, é quando naquele momento os jogadores do Colo-Colo se dirigem à torcida. Dá até para ver alguns torcedores, se é que podemos chamar assim, escondendo o rosto naquele momento de fúria. Exatamente, né? O que tem se apurado do entorno, que já havia uma animosidade pela quantidade grande de torcedores do lado de fora do estádio, que não conseguiram entrar. Aí, por conta das mortes que aconteceram, as pessoas obviamente trocam informações ali pelo telefone, ficaram revoltados. Eles quebram ali atrás do gol aquela proteção de vidro e invadem o campo. No momento da invasão, os jogadores do Fortaleza saem correndo, ficam desesperados, ficam com medo, né, do momento da agressão. E você pode ver que chegam ali na pequena área, os jogadores do Colo-Colo tentando segurar primeiramente a torcida. Um dos jogadores se coloca na frente de um torcedor, literalmente barra o acesso desse torcedor do Colo-Colo para perto dos jogadores. Então foi um momento de muita tensão. É a hora, inclusive, que entram a delegação, né, os delegados da torcida, os responsáveis pela gestão desse momento do jogo, da Conmebol, do estádio, o presidente do Colo-Colo e tudo mais, para tentar conter, pelo menos, parte da torcida e administrar o momento. Como nós temos situação, por exemplo, de transmissão de jogos, direitos de imagem, havia uma intenção da Conmebol, não, vamos tentar dar um jeito, continuar. É o que diz, inclusive, o regulamento interno da Conmebol. Se conseguir ali resolver momentaneamente a situação, o jogo é retomado. Mas aí chegaram à conclusão que não era possível. E a gente está vendo aí o resultado das imagens. Algumas de antes do jogo e outras de depois do jogo. Muita confusão, muita agressão nesse vídeo. É um torcedor brasileiro que está falando, olha, estão tentando ali chegar perto da nossa torcida aqui do Fortaleza. Estão tentando invadir esse espaço da nossa torcida do Fortaleza. Aí tem sinalizadores e fogos de artifício, na prática, sendo utilizados como armas de fogo, né? No meio dessa confusão entre a polícia e os torcedores. Carol. Que confusão, que tragédia, Jairo Nascimento. Em meio a tudo isso, estamos falando de 2 mortos. Toda essa confusão, tivemos o registro de 2 pessoas mortas, momentos antes do jogo, mortes já confirmadas, e também estamos agora acompanhando os posicionamentos por parte, inclusive, da Conmebol. Exato. É uma menina de 18 anos que, infelizmente, morreu, e a idade da segunda vítima ainda não está confirmada pelo governo de forma oficial. A princípio, seria um menor de idade. A Conmebol e a Federação Chilena de Futebol lamentaram a morte e também esse episódio. A Conmebol escreveu, abre aspas, a entidade lamenta profundamente o falecimento de 2 torcedores nas imediações do Estádio Monumental antes do início da partida entre Colo-Colo e Fortaleza Esporte Clube. Expressamos nossas mais sinceras condolências às suas famílias e seres queridos. Estamos juntos nesse momento difícil, fecha aspas.
Tem mais. A Federação Chilena manifestou repúdio e exigiu medidas urgentes. Abre aspas. Pedimos às autoridades que convoquem todas as partes interessadas para implementar as medidas administrativas e também para agilizar as medidas legislativas para resolver este problema nacional. Fecha aspas. Agora a gente vai só explicar rapidamente aqui, Carol, como pode funcionar daqui para frente. Existe um protocolo da Conmebol que entende que num prazo de 24 horas a partida pode ser retomada. E ela deve continuar exatamente do momento que parou. Dos 24, com a mesma quantidade de jogadores, os mesmos jogadores, o mesmo placar, tudo igual. É como se o jogo estivesse continuando. Mas aí é uma decisão que depende da Conmebol, também da gestão de segurança do país, do estádio e também, claro, dos próprios clubes. Alguém pode simplesmente bater o pé e falar não quero, e aí a questão vai ser discutida posteriormente e talvez até judicializada, podendo, por exemplo, vir uma possível expulsão do Colo-Colo da Libertadores, uma possível vitória. Isso está no radar, inclusive, né? Isso está no radar. Isso está no radar. Mas, claro, tudo isso depende justamente do que vai ser decidido judicialmente ou pela própria entidade daqui para frente. O que não dá para tolerar esse tipo de episódio quando a gente fala de esporte, quando a gente fala de futebol, mais uma vez, violência, estamos falando de mortes. A gente vai trazer para você, durante toda a programação aqui da CNN Brasil, os desdobramentos. Jairo Nascimento está de olho, também em contato nesse momento com o Conmebol e também com a Federação Chilena.